Olha como eu sou moderna. Vocês também são assim, tem que escrever no papelzinho? Gente, eu tenho que escrever no papelzinho, eu tenho cadernos e cadernos, não adianta para mim digitar. Sou bem... Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos vocês. Eu estou bem na câmera, estou bonita, então tá bom. A gente já conversou um pouco ontem, né? Eu fiz algumas perguntas. Vocês pensaram em mim durante a noite? Aquelas questões que eu fiz para vocês? Hoje, o tema da palestra é um tema que, muitas vezes, eu gostaria de abordar no YouTube, mas eu não posso abordar com a profundidade que eu vou abordar hoje. Então, vamos torcer para que essa transmissão não caia, porque eu vou falar algumas coisas aqui que o pessoal não gosta. Inicialmente, eu ia fazer a palestra sobre educação. Vocês sabem que eu sou professora, né? Mas, infelizmente, o machismo fez com que essa palestra ficasse na mão de um homem branco, cis, falocêntrico. Então, vou aqui me recolher ao meu espaço de fala. Miguel Najib vem depois, para quem está acompanhando na internet, ele está aqui também. Então, depois dessa palestra, vai abrir um outro link para vocês acompanharem a palestra do Najibão das Massas, que a gente adora. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Se inscreva no canal do Simpósio Conservador, que ano que vem vai ser melhor ainda. A gente não sabe como, mas vai. Basicamente, então, quem já conhece, já acompanha o meu trabalho, sabe que eu tenho um canal no YouTube, que eu comecei a falar desse canal por causa de algumas coisas que eu andava vendo na escola, algumas questões que aconteciam ali. Basicamente, resumindo, eu tentei colocar em prática a pedagogia de Paulo Freire. Cheguei na escola, vi que isso não funcionou, comecei a estudar e comecei a descobrir muitas coisas. E uma dessas outras coisas de assuntos que parecem que não estão interligados, mas que tem tudo a ver, é feminismo. E é esse o tema que eu vou desenvolver. O que é, basicamente, o feminismo? O feminismo é um movimento democrático, lindo, que prega a igualdade entre os gêneros, que quer colocar a mulher no mesmo posto do homem e que conquista os direitos para as mulheres. Se hoje você pode trabalhar, se hoje você pode estudar, se hoje você pode postar no Twitter do seu celular, é graças ao feminismo. Até essa parte aqui tá, a gente já sabe. Agora, eu trouxe uma outra definição do livro. Quem ainda não leu, já indiquei várias vezes, tá? Algumas coisas do que eu vou falar para vocês aqui hoje eu retirei do livro, outras não, mas é o livro da Ana Campanhola. A gente tem que prestigiar, porque tem pouquíssima literatura do assunto, e esse livro é excelente. Ele aborda vários pontos ali, tem alguns resumidos que eu vou trazer aqui, mas eu recomendo, e ela traz uma definição nesse livro que eu achei muito boa, e já vou começar com ela para chocar a sociedade que estiver assistindo esse vídeo depois. Diz Ana Campanhola que o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a degradação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Essa é uma definição muito boa, porque a maioria das pessoas não costuma fazer esse link entre o movimento feminista e a política. Não necessariamente a política partidária, né, mas ideologias políticas. Então, o início, o start dessa luta por direitos feminista começou lá na Revolução Francesa, né? As proto-feministas, as primeiras pensadoras, elas bebem da água da Revolução Francesa, dos ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade. E eu vou começar citando, eu vou
infelizmente, vai ficar muitas autoras de fora. Eu peguei e pensei algumas coisas, né? Então, eu vou começar citando aqui a Mary Wollstonecraft. Eu sou péssima no inglês, vocês sabem disso, mas ela era uma escritora inglesa que viveu ali entre 1759 e 1797. E é engraçado porque lá no início, embora algumas pessoas digam que no início a luta do feminismo era justa, deturparam o feminismo, né? Eles deturpam tantas coisas, o feminismo também foi deturpado. O discurso que a gente ouve desses movimentos revolucionários parecem, inicialmente, fazendo uma análise rasa, uma coisa justa. Né? Eles trazem uma desinformação, uma meia-verdade. Então, lá no início, bem antes do feminismo ser feminismo, antes do marco que muitas pessoas consideram como o marco do feminismo, essa pensadora, a reclamação dela, o que ela se rebelou contra, era o fato de que, naquela época, as mulheres serem mimadas demais pelos homens e não se preocuparem com assuntos superiores. Porque ela notava que os homens trabalhavam e faziam tudo e as mulheres ficavam em casa e tinham aquela vida de madame, e por isso que elas não participavam de pensamentos que eles consideram mais importantes. A gente já vai entrar nessa seara mais para frente na palestra. Então, ela percebeu isso e começou a escrever e ter essa revolta, porque ela achava que as mulheres tinham que frequentar as mesmas escolas que os homens e que as mulheres tinham que ter mais participação no mercado de trabalho, porque essa não presença da mulher nesses espaços era o que fazia a construção social. Naquela época ainda não tinha esse termo, isso vai vir depois, né? Mas era isso justamente que fazia com que as mulheres gostassem de ficar em casa. Ela entendia que isso não era algo natural, mas ainda não tinha se desenvolvido tanto um raciocínio. Ela não chegou a dizer com essas palavras, tá, pessoal? Eu que estou colocando a palavra construção social, mas era isso que ela pensava já naquela época. Então, a opressão que ela viu era uma opressão, vamos dizer assim, intelectual. As mulheres não precisavam se desenvolver dessa maneira. Então, nos dias 19 e 20 de julho de 1948, acontece um evento em Nova York, em uma igreja. E ali é um marco, é um movimento que acontecia também na França, né? Tem muitas nuances aí, mas muitas pessoas veem este evento como um marco do início da primeira onda feminista, e aí agora nós começamos a falar neste movimento, onde elas fazem a declaração de sentimentos e queixas, né? Que são duas feministas, a Elizabeth Cady Stanton e a Lucretia Mott. E que é aquele movimento sufragista, aquele movimento maravilhoso a quem nós devemos o nosso direito ao voto. E é interessante porque é óbvio, hoje vai chegar assim, você acha que a mulher deve ter direito ao voto? Qualquer pessoa vai responder que sim. Mas hoje nós vivemos em 2019. Será que as coisas naquela época eram diferentes? Óbvio que sim. Como é que funcionava naquela época? Ou até antes? Todo mundo podia votar? O sufrágio é sinônimo de voto, era universal? Não. Nem mesmo na democracia grega todas as pessoas podiam votar. Então, não era apenas as mulheres que não podiam votar. Esse direito ao voto ele estava ligado principalmente a questões econômicas, também, pessoas que tinham que ter, alguns países, alguns lugares exigiam uma renda mínima para que o cidadão pudesse votar, escolher o seu representante, e também essa escolha, esse direito ao voto, ele estava ligado ao fato de os homens se alistarem no exército. Ou seja, os homens escolhiam o governante por quem eles dariam a vida no fronte. Nada mais justo
do que uma pessoa que vai para uma guerra defender um Estado, um governo, que ela tenha o direito de escolher essa pessoa que vai tomar as decisões, se vai ou não entrar em guerra, com quem que vai entrar em guerra, qual é a motivação dessa guerra. Então, nesse primeiro momento, lá em 1848, eu falei 1948 antes, desculpa, 1848, as mulheres, esse movimento das sufragistas, as suffragettes na França, elas exigiam, parece engraçado, mas eu gostei desse nome também, mas é verdade. Elas pediam o direito ao voto. E a gente precisa ter uma consciência que quem pede o direito gera uma obrigação a alguém. Então, todo o direito ele gera um dever. No caso, o direito ao voto, a pessoa tinha o dever de se alistar no exército. E as sufragistas lutaram pelo direito ao voto, mas não lutaram pelo dever de se alistar. Nós queremos aqui combater na guerra, passar dias no fronte com fome. Não, elas queriam o privilégio de votar, sem, no entanto, cumprir com os deveres, né, que eram ligados a isso. E também não se fala que, na mesma época que tinha esse movimento de mulheres exigindo o direito ao voto, existia um outro movimento com 42 mil mulheres que eram contrárias, eram antissufragistas. A gente sempre ouve falar das sufragistas, mas a gente nunca ouve falar das antissufragistas. Mas então, ok, o direito ao voto. O voto foi um privilégio conquistado pelo feminismo, então, de acordo com isso que eu estou falando, mais ou menos. Também não foi o feminismo que conquistou esse privilégio às mulheres. Na verdade, quem conquistou isso foram políticos que votaram. Foi um movimento natural. E eu vou ler aqui para vocês, para que não fique nenhuma dúvida, não fique aqui na minha opinião, a declaração da Celina Guimarães. Celina Guimarães foi a primeira mulher, ela é brasileira, e ela foi a primeira mulher a votar aqui na América Latina. Abre aspas. Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis, colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. E é interessante que eles já colocam assim, se você não é feminista, você não deveria ter o direito de votar, porque foi o feminismo que conquistou isso. Em primeiro lugar, quando a mulher vota e não tem a obrigação de se alistar no exército, o que ela conquistou não foi um direito, foi um privilégio. Foi um privilégio. E os homens não reclamaram disso. Eles, ok, podem votar, e ainda assim a gente vai para a guerra e luta por elas. E, mesmo assim, não foi o feminismo que conquistou, e, ainda assim, elas colocam os homens como inimigos das mulheres, aquela guerra de sexos, né? Já começamos derrubando um mito. Acredito que eu expliquei bem essa questão do voto. Também, nessa primeira onda, fala-se muito ao direito ao mercado de trabalho, o direito ao trabalho. Vamos falar sobre isso. Ontem ainda eu estava tendo uma conversa com uma... Ela não era feminista, ela era progressista só, mas feminista não. Mas uma conversa interessante, assim, sabe? Ela... Não vou dizer onde foi, mas eu conversei com essa pessoa e eu fazia perguntas para ver como... Eu gosto de ver como funciona a cabeça. Onde é que está a engrenagem? Onde é que está o erro ali?
E eu perguntava para ela se, por acaso, numa situação hipotética, se ela não tivesse que se preocupar com sustento, da comida, dinheiro, pagar luz, nada disso, e ela tivesse um filho, se ela ia preferir ficar com o filho pequeno, óbvio, né? Não a vida toda, depois o filho cresce, mas um filho pequeno, ou se ela preferia levantar cedo todo dia, pegar um ônibus e ir trabalhar. E ela ficava assim, porque gera uma contradição. Como é que ela vai responder aquilo que ela não... Ninguém nunca perguntou algo assim para ela, provavelmente. Ela fica naquela contradição. É meio óbvio que, para uma mãe que tem um filho pequeno, que acabou de nascer, é uma tortura ter que ir trabalhar e deixar o filho dela com uma estranha ou na escolinha. Ainda muitas têm o privilégio de poder deixar com a avó ou com alguém da família, mas ainda assim é um sofrimento. E quem não acredita nessas minhas palavras, basta ficar observando a entrada de uma escolinha infantil. É agoniante. A criança entra chorando e a mãe sai chorando, né? É um choro só. Isto é um privilégio que nós devemos ao feminismo. Não é assim que eles falam para a gente? Mas vamos adiante. Então, tá. Então, Paula, você está dizendo que a mulher tinha que ficar em casa, encerando o chão, lavando as cuecas do marido, né? E fazendo doces, e descabelada na cozinha. É óbvio que... Não é isto que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a nada. Mas eu preciso analisar as situações e os contextos. E isso está vindo da boca de uma pessoa que não tem filhos, que não tem marido para cuidar, que não... Todo esse estereótipo da mulher antifeminista, conservadora, eu não sou. Inclusive, tem muitas pessoas que olham o meu canal, olham para mim, não escutam, e acham que eu sou feminista. Mas, enfim, né? Depois elas descobrem que não. O trabalho, então, antigamente, hoje é muito legal. A mulher sai de casa, ou nem precisa sair de casa. Eu trabalho, eu tenho um emprego fora de casa e eu também trabalho dentro de casa, né? Eu trabalho de produção de vídeos, de escrever e tal. Há muitas profissões, muitas que pode fazer artesanato, tapetes, crochê. A mulher pode tem várias formas de trabalho. Mas, de novo, nós estamos em 2019. Como é que funcionava isso antes da Revolução Industrial? O que era trabalho antes da Revolução Industrial? Era tão opressivo assim a mulher ter que ficar em casa e não ter que ir carregar pedra, cavar, capinar lote? Eram essas coisas que se fazia, né? Ainda se faz, mas naquela época não tinha nenhuma máquina, não tinha computador, não tinha celular. Houve uma época no mundo em que não tinha todas essas facilidades. Hoje, trabalho... Eu acordo, vou para um escritório, vou para uma sala de aula, ou fico em casa. Legal. Mas e naquela época? Era assim também o trabalho? Óbvio que não. Mas, infelizmente, às vezes a gente não pensa nesses detalhes, né? Num primeiro momento, assim, a mulher tem que ter o direito ao mercado de trabalho. É sim, né? Pô, tem que ganhar o dinheiro, a gente concorda. Mas quando a gente começa a pensar nesses fatores todos, começa a bater que tem alguma coisa estranha. E se eu contar para vocês que, na verdade, as mulheres nunca foram proibidas de trabalhar? Ou as escravas eram privilegiadas? Porque as escravas sempre trabalharam, né? Sempre teve escravas, mulheres, e trabalhavam. Então, as escravas tinham o privilégio de trabalhar, enquanto as mulheres casadas eram oprimidas a ficar em casa. E, muitas vezes, o marido chegava em casa e entregava o envelope do pagamento na mão dela, e era ela quem decidia como o dinheiro seria... Isso é uma opressão tremenda, segundo as feministas. Segundo as feministas, vocês não devem gostar disso. Isso é uma coisa horrível. Mas, vamos fingir que... Tá, o direito ao trabalho. O trabalho sempre foi legal... E as mulheres eram oprimidas, vamos imaginar isso. E o feminismo, de novo, conquistou para nós o direito ao mercado de trabalho. Será que foi o feminismo mesmo que conquistou? Ou será que, quando teve
guerras e os homens tiveram que ir para a guerra, as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho? Será que foram as feministas fazendo protestos? Naquela época, elas ainda, né, depilavam o sovaco. O sovaquinho depilado, fazendo protesto com a plaquinha. Foi elas que conquistaram o direito ao mercado de trabalho? Nem isso. As mulheres começaram a trabalhar, mas por dois fatores, também no movimento natural. O primeiro deles eu falei para vocês, a guerra. E outra coisa que, quando eu posto também nas redes sociais, gera muita revolta nas feministas, e eu adoro, eu acho muito divertido, é que o homem que inventou a máquina de lavar roupa fez muito mais pela inserção da mulher no mercado de trabalho do que as feministas. Porque no momento em que os homens começaram a observar, nossa, mas a minha mulher perde muito tempo lavando roupa, secando roupa, eles inventaram a máquina de lavar roupa, o ferro de passar, a máquina de secar roupa e tantos outros eletrodomésticos maravilhosos, e isso faz com que a gente tenha mais tempo para outras atividades, porque a gente não precisa mais exercer aquelas atividades. Então, os homens, de novo, mais uma vez, tem muito mais a ver com essa sobra de tempo que fez com que as mulheres entrassem no mercado de trabalho do que as feministas com o protesto. De novo, não foi dessa vez. E quando a gente fala em mercado de trabalho, eu vou tentar, nessa palestra, trazer algumas coisas mais técnicas, mas eu vou falar mais também da realidade, porque eu vejo as dúvidas assim que o pessoal fala. E uma coisa que se fala muito quando o tema é mulheres no mercado de trabalho é que, de novo, as mulheres conquistaram o direito de entrar no mercado de trabalho graças ao feminismo, mas ainda assim a opressão machista faz com que elas ganhem menos. Né? Sempre tem uma... Quando conquista uma coisa, surge outra. É sempre assim. Então, as mulheres ganham menos do que os homens. Eu pergunto para vocês, e eu faço um desafio agora para o Brasil. Eu retiro essa palestra do ar aqui, retiro. Se alguém me trouxer um anúncio de jornal que diga o seguinte, vaga tal, atendente de farmácia. Salário, para homens, 1.200, para mulheres, R$ 1.000. Existe algum anúncio desse tipo? E vamos pensar agora com a cabeça do empresário. Tá? Eles dizem que a mulher não é inserida no mercado de trabalho e, quando ela ganha menos. Essa é a lógica. A gente tem que sempre pensar com pensamento, né? Se eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, tenho uma farmácia, de novo, vamos para esse exemplo. Eu tenho que contratar um balconista. O homem custa 1.200 e a mulher custa 1.000. Qual eu vou contratar? Tempo. Só vai ter mulher. Né? Os empresários são todos burros, que gostam de gastar mais contratando os homens só para não contratar as mulheres e continuar oprimindo elas a ficar naquele lugar horrível que se chama casa. Né? Isso não existe. E de onde é que eles tiram essa história? Tem que sair de algum lugar. Tem que sair de algum lugar. Isso não é uma mentira, isso é uma desinformação, mas é a verdade, né? Então, as feministas foram lá e fizeram um cálculo, pegaram o que os homens ganham, pegaram o que as mulheres ganham, dividiram pelo número de homens e mulheres, chegaram numa média salarial. Então, em média, os homens ganham mais do que as mulheres. Em média, os homens ganham mais do que as mulheres. Por quê? Por causa que acontece uma opressão horrível na vida da mulher. Ela tem um útero. Lá dentro desse útero, às vezes acontece, eu não vou contar aqui porque não passou das 10 da noite, entra um bebê lá dentro. Um momento ele tem que sair e ela vai ter que cuidar do bebê. Isso influi no salário da mulher. Por quê? Porque muitas vezes, e esse foi o caso da minha mãe, que quando me pariu, ela era gerente de uma loja. E ela decidiu pedir demissão para cuidar de mim. E quantas mulheres não fazem isso? As que têm condição geralmente fazem isso. Além disso, as mulheres tendem a escolher profissões que remuneram menos, por causa da opressão machista e da construção social que faz ela escolher essa profissão? Não.
Porque as mulheres e os homens são diferentes, eles têm interesses diferentes. Mulheres se interessam mais por relações pessoais, mais por pessoas, elas querem ser psicólogas, elas querem ser professoras, pediatras. Os homens se interessam mais por coisas, por assuntos diferentes de política e de matemática, e eles querem construir máquinas e desbravar terrenos. E, normalmente, as mulheres não são assim. Então, lá na Suécia, tem um documentário muito interessante, Paradoxo da Igualdade, que eu recomendo a todos vocês, se o YouTube ainda não tirou, que assistam. Lá na Suécia, eles têm muito essa política de igualdade de gênero. E eles vêm há muitos anos trabalhando nas escolinhas, assim, oferecendo brinquedos de meninos, porque eles falam assim, porque os meninos são orientados desde pequenos a brincar de carrinho e as mulheres dão uma boneca para elas. Então, eles fazem um teste que é muito interessante, eles pegam nenês, né? E as meninas vão para a boneca e os meninos vão para o carrinho. Mas eles são nenês, já deu tempo da sociedade doutrinar eles, que coisa interessante. E mesmo depois de um tempo com estímulos iguais, as mulheres continuam escolhendo as mesmas carreiras, mesmo que as faculdades deem bolsas, incentivos, de todas as maneiras. Não, elas não querem, elas querem ser professora. E o homem quer ser engenheiro, ele não quer ser enfermeiro. Mas tem homem que é enfermeiro. É óbvio. É óbvio. Mas a gente está falando assim no comportamento geral. Geralmente, o normal é mulheres não se interessarem por assuntos de filosofia, política. E eu adoro. E nem por isso eu deixo de ser mulher. Mas eu não posso agora querer dizer que todas as mulheres têm que se interessar por política. Não é isso. São interesses naturais. Sempre tem uma pessoa meio doida que vai aparecer assim, tipo eu, um ponto fora da curva. Acontece, mas isto não é normal. Vamos parar também de entender que dizer que algo não é normal é preconceituoso. E também que existe uma coisa entre normal e comum. Fala, Najibal. Eu sou ginocêntrica. Eu sou ginocêntrica. Então, essa farsa de dizer que o feminismo conquistou o direito à mulher entrar no mercado de trabalho é tão absurda, porque trabalhar não é um direito, não foi o feminismo que conquistou isso, as mulheres não ganham menos. E se a gente for pensar mesmo, no fim das contas, as mulheres não ganharam o direito a participar do mercado de trabalho e sim perderam o direito de ficar em casa cuidando dos seus filhos. Mas isso não foi à toa. Guardem a informação, no final vocês vão ver. E aí a gente vai para... agora começa cada vez melhor. Cada vez melhor. A segunda onda feminista. E na segunda onda feminista, que é lá mais ou menos na década de 60, o movimento hippie, aquela coisa maravilhosa, música, drogas... Acontece também um marco na história da humanidade. A invenção da pílula anticoncepcional. E por que isso é um marco na história da humanidade? Porque desde que o mundo é mundo, o sexo esteve obrigatoriamente ligado à reprodução. Quando foi inventada a pílula anticoncepcional, houve uma desvinculação. Sexo é uma coisa e reprodução é outra. Isso não acontecia antes, por razões óbvias. Até tinha métodos, né? Sempre teve, tripa de carneiro, etc., muitas coisas que usavam. É verdade, gente. Mas a pílula anticoncepcional ela tem uma eficácia muito maior, é muito mais prático, né? Quando a gente não esquece, é lindo. E aí teve esta coisa maravilhosa que foi a revolução sexual. Então, as mulheres puderam se liberar, esse movimento, essa segunda onda feminista, porque elas reclamavam, as feministas, que os homens saíam para as ruas e iam para
festa e tinham muitas mulheres e elas estavam cansadas disso. Então, elas quiseram acabar com isso? Não, elas quiseram fazer igual. Então, elas fizeram a revolução sexual, a gente vai fazer igual, agora a gente também vai sair. Né? Em vez de acabar com o problema, não, vamos criar outro problema, que daí vai acontecer uma coisa legal. E, nesse movimento, eu quero citar Margaret Sanger. Ela viveu na época da segunda onda feminista, mas ela já era bem visionária, porque ela defendia coisas lindas como o aborto, por exemplo. Inclusive, tem a ONG, né, a Planned Parenthood, que até hoje famosa, então é uma herança maravilhosa que ela deixou para todos nós. E isso evidencia ainda mais essa dissociação que tentam fazer entre sexo e reprodução. E para não chocar as pessoas dizendo nós queremos lutar pelo direito de matar bebês na barriga da mãe, que é o aborto, é isso, né? Quando um homem e uma mulher se juntam ali, fecunda o espermatozoide, fecunda o óvulo, que vai nascer dali, não é uma girafa, não é um elefante, não é um ser humano, nenê. É nenê. Então, elas despersonalizam, falam que é um feto, embrião, bola de carne. Elas usam esse termo em alguns livros, pode ser chocante, mas elas usam, para tentar amenizar. E, nos documentos hoje, a gente vê isso como controle de natalidade ou direitos reprodutivos. Tudo é direito, né? O direito. E eu quis trazer esse caso porque essa feminista, não vou dizer pensadora, feminista, ela defendia isso como uma prática eugênica para purificar a raça humana. Especialmente, ela defendia que mulheres negras fizessem aborto porque ela considerava os negros uma raça inferior. Não sou eu que estou dizendo. Por favor, YouTube, não derruba o vídeo. Eu não acho isso. Mas, por que eu quis trazer isso? Porque uma vez eu entrei numa treta, coisa que aconteceu poucas vezes na minha vida. Essa menina que tretou comigo, ela era negra. E ela foi fazer vídeos defendendo o aborto. E quando eu vejo, ela teve a capacidade de colocar na capa a Margaret Sanger. Imagina se ela soubesse o que esta mulher defendia. Vamos ver o que ela defendia. Olha só, abre aspas para Margaret Sanger. A falta de equilíbrio entre o nascimento dos fracos e dos fortes é a maior ameaça atual para a civilização. O exemplo das classes inferiores, a fertilidade dos débeis mentais, dos deficientes, dos afligidos pela pobreza, não deveria ser tomado como exemplo pelos mais fortes, aptos mental e fisicamente, pelos mais fortes, aptos e mental e fisicamente. O problema mais urgente é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas mental e fisicamente inferiores, e, nesse caso, leia-se mulheres negras e pobres, hispânicas. Porque lembra que eu falei da Planned Parenthood? Hoje, 80% das clínicas de aborto são em bairros de maioria negra e hispânica. Então, esse movimento, ele, na prática, ele é um movimento de eugenia, e ele defende o direito da mulher, o direito reprodutivo da mulher, e, na prática, o que ele faz é assassinar bebês e também traficar órgãos, porque tinha que, né, eles não podem ficar só no assassinato, tem que traficar órgãos também. Outra pensadora, eu nem vou falar muito sobre a Simone de Beauvoir, só para passar, né? Tem a Simone de Beauvoir, ela pertence à segunda onda do feminismo, ela planta aquela semente do que a gente vai ver na terceira onda, que é a ideologia de gênero, com aquela frase maravilhosa, que inclusive caiu no Enem, de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu vou falar mais com vocês adiante, quando a gente estiver na terceira onda feminista, que é essa que a gente está vivendo agora, e que eu espero, sinceramente, que não venha a quarta, porque eu tenho até medo de imaginar o que pode acontecer.
Mas vamos ver aqui, porque a gente precisa saber o que as pensadoras feministas pensam, né? Eles dizem muito assim que o feminismo, tem vários feminismos, que o feminismo é o que eu penso. Mas eu preciso saber o que as pensadoras falam. Então, vamos aqui, Sulamita Firestone, A Dialética do Sexo, uma das obras mais importantes dela. E ela fala nos objetivos da causa feminista. Eu gosto dela porque ela é bem sincera. Vocês vão ver. Objetivo número 1. Libertação das mulheres da tirania de sua biologia. Lembra o útero? Eu falei, ó. De sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e ampliação da função reprodutiva e educativa de toda a sociedade globalmente considerada. Então, aqui na segunda onda, na primeira onda, a gente vê muito aquela luta por direitos, o mercado de trabalho, o voto. Na segunda onda, isso já vira direitos sexuais, a libertação da mulher, mas nesse lado de relacionamento mesmo e de sexo. Elas ficam muito preocupadas com essa opressão de as mulheres terem um útero, inclusive, porque isso atrapalha lá na parte do trabalho também. Isso é um problema a ser resolvido pelo feminismo. Segundo objetivo, não é o meu, não, tá? É ela que está dizendo aqui. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Destruir a família, ela está dizendo. Porque naquela época eles ainda não tinham inventado essa palavra odiosa, desconstruir. Que é sinônimo, né? Quem assiste o meu canal, desconstruir é eufemismo para destruir. Então, eles não querem desconstruir a família. Eles querem destruir a família que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos mais ainda. Não está suficiente. Ela quer destruir mais ainda. Então, essa independência econômica da mulher parece muito legal de novo. Quem é que acha bonito uma pessoa viver numa situação de dependência? A gente já imagina a pessoa ali no chão, pedindo a moedinha para o marido quando ele passar. Mas essa independência sai da família do marido, que é aquela pessoa com quem ela tem uma relação, é aquele que deveria dar a vida por ela, que batalha, que ama, é óbvio que tem maridos e maridos, mas a gente, de novo, está falando aqui de um ideal. Ela sai dessa dependência da família e do marido e ela fica dependente do Estado, né? Porque a gente precisa falar do socialismo feminista. Então, este é o objetivo do feminismo: destruir a família. E a família é a base da nossa sociedade. Destruindo isso, e somente assim, eles vão conseguir fazer uma sociedade revolucionária, ou seja lá o que for que venha acontecer depois, né? Terceiro objetivo: a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta devem ser destruídas. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Que bonito esse texto. O que isso quer dizer? No fim da vida de Marx, ele começou a descobrir que a revolução só seria realmente implementada quando ele acabasse com o primeiro direito de propriedade existente na nossa civilização. Aí aqui eu estou indo no pensamento de Marx, tá? O livro foi escrito por ele, mas depois foi publicado pelo amiguinho dele, que me foge o nome agora, Engels.
A propriedade, a família, a propriedade privada. Gente, eu não anotei o nome do livro. Daqui a pouco vem o nome do livro. Mas neste livro, ele descobre que o primeiro direito de propriedade é do homem sobre a mulher. Ele tem a posse da mulher e da família, que é a sociedade patriarcal. E é contra esta relação que o feminismo luta. Ele pode dizer que é pelo direito das mulheres. Nós estamos aqui lutando pela causa das mulheres. Mas ele está lutando, na verdade, contra o patriarcado. É só entrar em qualquer site, ler qualquer livro, que vocês vão ver esta palavra, falocentrismo. Eu uso tanto esses prefixos, essas expressões, parece piada. Entrem num site feminista, é de lá que eu tiro. Não inventei, juro para vocês, eu tiro tudo de lá. Cis, trans, hétero, fóbico, falocentrismo, yankee, tudo isso está lá. As feministas são extremamente revoltadas com o patriarcado. E elas querem destruir isso por todos os meios. E quais são aqui as opressões mesmo que acontecem no campo sexual contra as crianças? Porque foi isso que ela falou aqui, vocês viram, né? Nós temos que destruir essas opressões na área sexual das crianças. Em primeiro lugar, área sexual e criança já é uma coisa que não combina muito. E qual que é a opressão? Elas não podem fazer sexo. Isso é uma opressão. A criança ela tem que viver, ela tem que experienciar, inclusive com adultos. Por que não? É o que ela está dizendo aqui. Traduzindo em outras palavras, é isso que ela falou aqui. Eu acho um absurdo a pedofilia. Mas esse texto aqui acaba de defender isso. É claro que ela não disse, nós queremos instaurar a pedofilia. Mas ela fala aqui. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas. Não é exatamente isso? Mas nos chamam de loucos quando a gente diz que a evolução do feminismo vai ser defender a pedofilia. Porque elas nunca leram o livro da própria pensadora que norteia o movimento delas. E o quarto e último, ela prega que a liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem. E por que eles estão tão interessados? Porque isso é uma coisa, né, horrível. Pegar e propor isso para as mulheres já é estranho, porque liberdade sexual é se entregar para o primeiro que passa na esquina? Essa é a liberdade? Hoje em dia as mulheres podem fazer isso. Mas essa é liberdade? Ter um homem só que a ama, que a sustenta, que protege. Isso é opressão. Sair na esquina e se entregar para o primeiro que aparecer é liberdade? Eles distorcem um pouco, né, o sentido das palavras. Mas quando a gente fala em crianças, não dá nem para acreditar. Por que essas pessoas pensam isso? Quem serão os eleitores daqui a 8 anos? Por que eles querem fazer isso? Será que uma criança que tem uma experiência sexual precoce vai ter algum problema cognitivo? Será que isso afeta o desempenho? Será que ela começa a ter problemas de relação com a família e acreditar mais nessas lorotas de direitos e de liberdades? É justamente isso. É justamente isso que acontece. E depois vai vir o Najib falando a respeito disso nas escolas, mas vocês sabem que esse movimento Escola Sem Partido também ataca essa parte moral e que, de novo, eles vêm com essa desculpa porque eu entendo que há muitas pessoas bem intencionadas quando o assunto é educação sexual.
Uma vez eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e perguntei se as pessoas eram a favor ou contra. Você é favorável a que tenha aulas de educação sexual na escola? E a maioria das pessoas respondeu que é a favor. Porque, geralmente, eu, na minha escola, tive aulas de educação sexual. Não sei vocês. Mas, quando eu tive essa aula, chegava uma enfermeira na sala e daí separava as meninas numa sala, os meninos na outra sala. Para os meninos, eu não sei o que explicavam, mas para as meninas, elas explicavam como é que era um útero, aí tinha, né? Ah, é um útero aqui, assim, assim. Aí aqui, isso aqui acontece, é a menstruação, tem o período fértil, a mulher tem hormônios, a puberdade, tem que evitar que não pode deixar tocar aqui, se alguém disser para te sentar no colo, não é para fazer isso. Até aí tá ok. Tá ok esse tipo de aula. Ninguém discorda desse tipo de aula. Mas hoje mudou um pouquinho. Não é mais assim. Geralmente as aulas são mistas e eles tratam assuntos com pênis de borracha na mesa, enfiando camisinhas com a boca. Então, quando a gente fala em educação sexual, a gente teve uma aula, imagina que é uma coisa, e na escola hoje está se falando outra. E além disso, mesmo, tá? Que seja esta aula. É dever da escola ensinar um tema moral para o aluno? Como é que eu vou saber na minha sala, que tem crianças entre 12 e 14 anos, com faixas, com realidades de vida diferente, quais são as informações? Esse é um tema para ser tratado individualmente, não em grupo. Principalmente com crianças. Porque, e se tiver naquela sala, por exemplo, mesmo que seja numa situação ideal, que se separe os meninos das meninas, que a enfermeira tenha a melhor das intenções e que toda a aula seja guiada certinho, vamos supor que tenha uma menina lá que foi abusada e que comece a relatar o abuso para uma menina que não teve essa vivência. Isso também afeta. Ela ainda não estava preparada para ter esse contato. Ou menino, que seja. Agora, quando a gente vê o que acontece hoje nas escolas, é pior ainda. É pior ainda. Mas a escola pública é essencial para a existência do feminismo, porque quando a mãe sai de casa, onde é que é mesmo que ela vai deixar o filho? E por que é mesmo que eles acham tão horrível uma mãe que dedica a sua vida a ficar em casa cuidando do filho? Criar um ser humano é uma tarefa menos nobre? Criar um ser humano é uma tarefa desprezível? Que não traz resultados para a sociedade? Simone de Beauvoir fala exatamente isso na obra O Segundo Sexo. Que os homens saem para executar tarefas que realmente vão trazer benefícios para a sociedade, enquanto as mulheres ficam fazendo coisas inúteis dentro de casa, como cuidar dos filhos. Ou cuidar da casa. Só dá valor para cuidar da casa quem chega em casa e vê a casa toda bagunçada. Aí entende como é importante quanto dá trabalho. Então, na primeira onda, a gente teve essa luta pelos direitos ao trabalho, o direito ao voto. Na segunda onda, a gente teve a pílula anticoncepcional, os direitos sexuais, os direitos reprodutivos. E na terceira onda, a gente vem com ideologia de gênero e teoria queer. Aí que a coisa começa a ficar melhor ainda. Judith Butler, no seu livro Problemas de Gênero, ela introduz essa ideologia de gênero. E essa ideologia, ela é tão confusa, tão confusa, tão controversa, que mesmo dentro do movimento feminista ela tem resistência. Porque pensem bem, Judith Butler nos diz que ninguém nasce, né? O homem, ela aperfeiçoa aquela frase lá da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e ela vai além, ninguém nasce mulher, nem homem, nem jumento, nem tigre, a gente pode ser qualquer coisa, né? Vamos aqui variar. Tem uma pessoa que fez cirurgia e se transformou num tigre. Existe isso. Às vezes eu não invento a piada, ela já vem pronta. Procurem na internet. E ai de quem não chamar aquela pessoa de tigre. Botou coisa aqui, tatuou o rosto, se transformou num tigre. Uma vez eu vi uma mulher que se transformou num cavalo.
Ela andava de 4, tinha umas patas lá de cavalo, um rabo. Tem uma competição, inclusive, disso. Tem. É a coisa mais bizarra do mundo. Mas vamos parar aqui para pensar. Então, tá. Então, não existe masculino nem feminino. Não existe. Mas a gente não pode negar que existe, por exemplo, homens que se sentem mulheres. Isso é uma sensação deles. Mas continua sendo homem, né? Nasceu ali com pênis, homem. Mas se sentem mulheres. Não podemos negar que isso deve ser um conflito imenso. Olhar para o corpo, eu não consigo imaginar qual seria a minha sensação se eu chegasse na frente do espelho e visse um corpo de um homem. Deve ser muito angustiante isso. Mas, então, não existe feminino e não existe masculino. Mas, quando um homem se sente mulher, ele alarga os quadris, aumenta os seios, afina a cintura, coloca cabelos longos, usa maquiagem e tenta simular todas as características femininas. Mas não existe feminino? Que coisa confusa! Né? Se não existe, então por que ele está tentando ser feminino? Dentro mesmo do próprio movimento tem essa resistência à ideologia de gênero. E outra coisa agora que também eu me lembrei é que elas lutam contra os padrões estéticos da mulher, né? A gente tem que jogar fora, a gente tem que se aceitar. Esse negócio de ser loira, de olho azul e magra caiu, tudo é lindo. A gente vai lá olhar o Pablo Vittar lutando contra o estereótipo. O que ele faz? Ele é magro, coloca uma peruca loira e uma lente de contato azul, lutando contra os padrões estéticos. Então, é óbvio que existe homens e que existe mulheres e que existem pessoas que sofrem de disforia de gênero. Mas não existe gene gay e não existe nenhum dado biológico que comprovem que isso tem algo no DNA, que isso é biológico. Todos os estudos apontam para fatores comportamentais. Nós não estamos negando a realidade. E, claro, essa ideologia de gênero tem se propagado aí nas escolas, em todos os lugares. Hoje, também, o feminismo, ele não é mais só o feminismo. Ele é 8 tipos de feminismo. Nós temos o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo interseccional, o feminismo negro, o feminismo marxista, o feminismo lésbico, o feminismo anarquista e o transfeminismo. Não fui eu que inventei, isso existe mesmo. Às vezes as piadas que eu conto para vocês parecem loucas, eu inventei. Não, eu peguei eu gosto de ler site feminista. Me dá várias ideias legais. E dentro desses próprios movimentos, eles por exemplo, o feminismo marxista, ele não é a favor da ideologia de gênero. Para o feminismo marxista, homens são homens, mulheres são mulheres. Embora, claro, que as mulheres tenham que abortar, isso daí tudo eles concordam. Mas eles já não fecham muito com o pessoal do transfeminismo. Porque, para o pessoal do transfeminismo, essa coisa de estereótipo, binaridade, eles são não binários, e tem vários gêneros, tem mais de 100 gêneros, tem até o gênero fluido, que a gente pode ser um dia uma coisa, outro dia outra, né? A gente não sabe se a gente chora ou se a gente ri dessa terceira onda, e a gente não sabe, assim, meu Deus, o que eles podem inventar na quarta. Imagina o que pode vir por aí. Mas, e elas também alegam o seguinte, né? Esse negócio de ódio aos homens não é feminismo. O nome disso é femismo. Femismo é uma coisa e feminismo é outra. E ainda dentro do feminismo, nós temos 8 feminismos. É por isso que, né, essa coisa tão legal. Para mim, o feminismo é uma coisa, para ti, o feminismo é outra. Mas, se a gente for olhar todas essas vertentes aí, elas têm algumas discordâncias entre si, mas chega para qualquer uma delas e pergunta assim:
Qual é a posição de vocês com relação ao patriarcado? 100%. Então, a principal característica do feminismo é combater o patriarcado e destruir a família que eles chamam de tradicional, mas que, na minha cabeça, é só quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, eles têm um filho e daí vem uma família. É claro que existem casos onde os pais morreram, ou foi abandonado, ou o pai saiu e ficou só a mãe, ou foi criado pela avó. Existem muitos outros arranjos, que são relações familiares, ninguém pode negar. Mas a gente não pode também dizer que não existe um ideal. E que uma criança que é criada dentro de um modelo que não é o ideal pode ter distúrbios. É só a gente olhar na sociedade que a gente vai ver que talvez realmente possa ter alguma relação. O aumento no número de divórcio, com o aumento de crianças com TDAH, por exemplo, será que tem alguma relação? Cada vez mais. Hoje, se a gente entra numa sala de aula, toda criança tem algum tipo de transtorno. Tem bipolar, tem transtorno de atenção, tem esquizofrenia, autismo, Asperger, tantas outras que cada dia aparecem. Será que isso tem a ver com a desestruturação da família? Eu acho que pode ter, né? Então, a gente falando num seminário de guerra cultural, e a gente volta de novo aqui, eu acho que a gente pode entrar num acordo, inclusive com as feministas, de que feminismo é o combate ao patriarcado. E eu lembro que ontem a gente estava falando a respeito de o que é ser conservador, e a gente meio que entrou num acordo, que o conservador é aquele que tenta manter uma ordem natural pré-estabelecida. Patriarcado? Será que o patriarcado é a ordem pré-estabelecida? Será que o cristianismo pode conviver pacificamente com o feminismo? Porque, infelizmente, dentro da igreja tem muitas mulheres que se dizem feministas, né? Inclusive, emissoras de igreja transmitem programas feministas, às vezes. Se o feminismo luta contra o patriarcado, o feminismo luta contra preceitos bíblicos que foram responsáveis por construir a nossa sociedade ocidental, tal como ela era. Agora já está ficando um pouquinho deteriorada. Então, o que eu tenho para dizer para vocês no final dessa minha fala é que o feminismo é a perversão da ordem natural. O cristianismo, ele não veio para subjugar a mulher, nem para colocar ela numa condição de escrava, nem para oprimir. Mas é óbvio que o cristianismo, quem leu a Bíblia, quem estudou o cristianismo, sabe que o líder da família é o homem. Mas ontem também a gente disse aqui que esse homem, líder da família, responsável, provedor, ele morre pela mulher. Ele dá a vida pela mulher dele. E, recentemente, a gente teve uma polêmica que ilustra muito bem isso com a Patrícia Bravanel, foi domingo passado, no programa do Silvio Santos, que ela deu uma declaração, ai, meu Deus, escândalo, de que a mulher casada não deve negar fogo ao marido. Pronto, já saíram as feministas com o sovaco cabeludo, mas como assim? Agora é opressão, a mulher é obrigada a fazer sexo, a mulher é obrigada a trabalhar, jornada dupla, precisamos lutar pelo direito das mulheres. O cristianismo oprime as mulheres. O problema é que quando a gente vai olhar lá na Bíblia, o que a Bíblia diz, é que quando um homem e uma mulher se casam, o corpo da mulher é propriedade do marido. Que horror, meu Deus, mas do marido também é propriedade da mulher. E elas diziam, não, porque era um absurdo, porque antigamente, se a mulher não quisesse transar com o homem, ele podia acabar com o casamento. Só que o contrário também. Se a mulher chegasse e se queixasse, o meu marido não me satisfaz, ela tinha direito ao divórcio. Então, isso não é uma opressão, isso é uma parceria complementar.
Homens e mulheres são diferentes, nem melhores nem piores, mas eles se complementam. E geralmente, normalmente, os homens têm interesses por atividades de construir máquinas, de desbravar lugares, e normalmente as mulheres têm interesses por seres humanos, por psicologia, por serem professores. E quando eles juntos constroem uma família, um passa a pertencer ao outro e eles trabalham numa sincronia perfeita, eles trabalham em dupla. Um faz uma parte do trabalho e o outro faz outra parte do trabalho. Nenhuma parte é mais importante do que a outra, porque se o homem sai para a rua, vamos supor, num caso onde a mulher não trabalha, se ele sai para a rua, consegue dinheiro, sustenta a casa, chega em casa, tá o filho mal cuidado, aquele inferno dentro de casa, tudo bagunçado, a coisa não dá certo. E se a mulher faz toda a parte dela e cuida da casa, e cuida do filho, e tudo certinho, quando o marido chega em casa e ele vai para a rua e sai com mulheres, e não tem dinheiro para... A coisa também não dá certo. Precisa dos dois. Nenhum é mais importante do que o outro. São coisas diferentes. Mas hoje em dia parece dizer que algo é anormal, ou que algo não é igual. É um absurdo. Essas palavras foram retiradas do contexto. A última coisa, então, que eu olhei, que ainda tem tempo? Então tá. A última coisa aqui. Porque eu anotei depois alguns tópicos, a linha foi essa. Agora vamos fazer um apêndice. Também é muito comum, que eu deixei para o final, falar... uma falácia feminista. Roupa não define caráter. Elas adoram lutar pelo direito do shortinho, nós queremos sair com a roupa que não sei o quê. E, de novo, é uma desinformação. A roupa define caráter? Óbvio que não. Não. Mas, se vocês enxergam uma pessoa toda suja de graxa, com um macacão, todo sujo de graxa, o que vocês vão pensar que aquela pessoa é? Um mecânico. Muito bem. Se você acertou, miserável. Se vocês enxergam uma pessoa toda vestida de branco, com sapato branco, com calça branca, com jaleco branco, vocês vão pensar que ela é o quê? Ou o pai de santo, ou o médico, né? Cada um. E se vocês enxergam uma moça com aquela saia que aparece a metade da bunda, com uma blusa que aparece a metade da barriga, e com um decote, não vou dizer de quem, vocês pensam que ela é o quê? Não respondam, pelo amor de Deus. Fica o mistério no ar. É normal a gente fazer essas associações. Isto não é preconceito. Ai, é preconceito sim. Porque quando eu vejo alguém de branco é preconceito achar que é médico? Não. O do mecânico? Não. Mas o último é preconceito. Então, não é que a roupa define caráter. É óbvio que a roupa não define caráter. E é óbvio que hoje nós, mulheres, somos criadas para usar essas roupas. Eu cresci nos anos 90 vendo a boquinha da garrafa. A Carla Pérez. Qual é a roupa que eu queria usar? É óbvio que era essa. Eu era uma criança. Eu não entendo. As mulheres não entendem o quanto elas são irresistíveis. Essa é a verdade. Nós não temos consciência disso até pararmos e nos debruçarmos sobre o tema. Nós não temos essa consciência. As mulheres hoje, muitas vezes, que estão usando, elas falam isso porque, para a mulher, ver um homem sem camisa até pode ser interessante. Mas ela não tem o mesmo instinto, ela não tem a mesma quantidade de testosterona do que um homem. É diferente. Nós não temos consciência. E ninguém está dizendo aqui que uma mulher que usa esse tipo de roupa, com pouca idade, né? Depois de uma certa idade, daí já dá para dizer, né? Porque já tá até os 25 anos. Depois dos 25 anos, aí já ela pediu, né? Igual socialista. Até os 25 anos, tá, tudo bem ser socialista. Depois aí não dá mais, né? Vamos crescer. Acontece, ela está sendo criada. A gente vê na televisão, sai na rua, qual é o tipo de propaganda que a gente olha no outdoor? Entra no Instagram. Qual é?
E isso é culpa das mulheres? Será? Agora, vamos lá. Será que quando uma mulher entra no Instagram e vê aquela outra pessoa lá que está mostrando todas, né, sua beleza, com 500 comentários de homens e curtidas e tal, o que ela pensa na cabeça dela como mulher? Os homens gostam disso. Se eu fizer isso, eles vão me amar. É que elas não entendem, né, a diferença que vocês fazem entre amor e desejo. Então, principalmente, eu vou pedir aqui para os pais, por gentileza, na frente das filhas, não teçam elogios a essas moças, porque as meninas entendem que os homens aprovam aquele tipo de coisa. Então, a gente precisa ter o cuidado das mulheres, a gente precisa ter o cuidado dos homens e ficar atentos, porque nós estamos sendo bombardeados por todos os lados, na mídia, na revista, outdoor, na escola, na faculdade nem se fala. O feminismo, então, para fechar de vez, ele não é a luta pelo direito das mulheres. Ele, acima de tudo, ele é a luta contra o feminino, contra o masculino e contra a ordem natural pré-estabelecida, que é o patriarcado. Muito obrigada. Pô, guria, tu mandou bem demais. Bah, obrigada. Ah, eu esqueci de dizer para vocês que eu sou gaúcha. Esqueci. Vocês notaram? Bah! Aqui em Belo Horizonte a gente fica feliz demais de receber você. Acho bonitinho esse sotaque. 2 perguntas. Nossa, isso tudo? Calma. Primeiro as damas. Ah, machismo. Não, peraí. Eu achei que ele estava se sentindo... Eu achei que ele estava se sentindo uma mulher. Ai, meu Deus. Como é que tá a nossa audiência no YouTube? Como é que tá? 200 pessoas, quantos likes? 200 milhões de pessoas assistindo, comentando. Quantos likes? Pô, que demora. Eu sou mais rápida no Divas do que ele, né? Você tá vendo agora? Me dá valor. Me dá valor. Tá, não importa. Quem não deu like é machista, tem que dar like. Quem não comprar livro na livraria... Na livraria Paula Marisa... É machista. É machista. É uma sátira, né? Se tudo é machismo, então a gente tem que ridicularizar mesmo esses movimentos. Eu faço, não sei se vocês notaram, é uma piada, tá? Comprem livro na livraria. Não, tem gente que fica brava, tem gente que entra no meu vídeo e fala assim, eu gostava de você, mas agora você virou feminista, tá dizendo que não, quem não compra na sua livraria é machista. Machistes, é. Esse do ex, ele também é um sufixo de gênero, né? Como eles querem acabar com o masculino e com o feminino, inclusive na palavra, eles colocam a letra E para que não tenha gênero. Então, não estou imitando o Mussum e nem inventei. São duas coisas. Ah, de onde é que tu inventa? Tá imitando o Mussum? Não. É a palavra sem gênero quando eu falo isso, tá? Isso existe. Entrei no site feminista de novo, a piada já estava pronta. Professora Paula, eu tenho uma pequena pensadora em casa de 7 anos, a Sofia, e eu estou perguntando para a professora. A criança chega para a mãe e pergunta assim, mamãe, é verdade que tem menino que quer virar menina? Eu falei, sim, filha, é verdade. E aí ele vai lá e corta o pipiu? Eu falei, corta o pipiu. Tudo bem, mamãe, mas agora como é que faz quando ele crescer para ter mamá? Como vai crescer o mamá? Eu falei, bom, tem uma coisa que chama hormônio, e quando você tiver assim com seus 11, 12 anos, seus hormônios vão, né, ser produzidos pelo seu próprio corpinho, e o menino que quer virar menina vai lá e toma hormônio de menina, como se fosse um remédio, e nasce o mamá. E aí a Sofia vira para mim assim, ah, mamãe, que bacana, e vai nascer um útero também? Quantos anos ela tem? 7 anos. E chegou a perguntar para ela por que ela estava perguntando isso? Não, eu só expliquei. Tá, então vamos fazer uma orientação geral. Uma criança de 7 anos não tirou isso da cabeça dela. Eu sei que alguém falou com ela sobre questões de gênero. Eu já sei que ela teve essa aula. Foi daí que ela tirou. Uma criança de 7 anos não tem interesse nem por um sexo, muito menos por
transgêneros. Essa criança teve aula de ideologia de gênero na escola. Imagino que tenha sido na escola. Mas também tem muitos desenhos animados. Tá? Tem desenhos animados, mas esses detalhes são mais típicos de serem comentados na escola. Embora tenha desenhos animados com figuras que são andrógenas, bastante tem, ou que às vezes é menino e vira menina, mas pela quantidade de detalhes, entendeu, que ela contou, em algum momento ela teve essa aula. E com 7 anos. Dá vontade de chorar, né? Mas então vamos entrar num assunto, já que eu vou invadir um pouquinho a palestra do Najib. Mas, assim, na escola, às vezes os pais falam assim, eu estou tranquilo, graças a Deus eu posso pagar uma boa escola para o meu filho estuda numa escola particular, católica, evangélica, todas. Tá? Porque uma vez eu fui falar de escola católica, foram dizer que eu estava atacando o catolicismo. Não, qualquer escola. Qual é o professor que dá aula na escola católica? Formado no FMG. Se o seu filho estuda no Brasil, ele tem a pior educação do mundo e ele está sujeito a tudo isso que a gente está falando. Na escola particular é pior ainda, porque na escola pública tem muita falta de professores, muitos professores têm problemas de saúde, porque a única diferença entre uma escola pública e um manicômio é a placa que tem na frente dizendo o que é. Porque tu entra lá e enlouquece. Então, muitos professores se afastam e, quando o professor não vai à aula, o aluno não está sendo doutrinado. Já na escola particular, o professor nunca falta. É doutrinação 100% do tempo com o seu dinheiro. Então, eu acho que nessa situação, quando uma criança de 7 anos vai perguntar qualquer coisa relacionada a sexo, qualquer coisa, tá? Como a gente sabe toda, né, a parte ali até o final, como é que acontece, às vezes a gente responde mais do que a criança precisa saber. Então, qual é a orientação que eu dava, inclusive para as mães, que às vezes vem uma mãe ou outra perguntar, poxa, como é que eu falo isso com meu filho e tal? A criança vai te fazer uma pergunta. E nem sempre ela vai estar preparada para a resposta completa. Isso não quer dizer que você não tem que responder. Responde. Então, quando ela vem com a pergunta, primeira coisa, por que tu quer saber isso? A primeira coisa que tem que saber é a motivação do porquê que ela está fazendo essa pergunta. Isso vai dizer quem é que está conversando com ela a respeito do assunto, se é algum amiguinho, se é alguma amiguinha, se é o tiozinho tarado do bar, a escola, etc. Então, ali já vai descobrir, né? E tenta responder com naturalidade. Não, a gente não pode mentir, né? Mas também não precisa entrar em detalhes sórdidos, né? Tem a história, sementinha. Isso faz parte do imaginário e é legal. E também é legal para a criança, é muito importante ela sentir que o pai e a mãe se amam e são namorados. Mas também não precisa fazer tudo na frente da criança, né? Ter essas proporções. É importante para a criança saber que o pai e a mãe se amam, que ela tem um ambiente confortável. Os estudos mostram que crianças que são criadas pelo pai e pela mãe, e principalmente aquelas que a mãe fica em casa se dedicando à criança, elas são mais, eu não posso usar esse termo, mas elas têm um desenvolvimento cognitivo melhor do que as outras. É isto? Acho que eu respondi, não sei? Tá. Vamos lá, mais uma. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, professora. Minha pergunta é a seguinte. Nós vemos o feminismo lutando pela igualdade, né, entre os sexos, mas também vemos no dia a dia homens querendo ser mulheres, além disso, transformando-se em mulheres, tomando o lugar das mulheres no ambiente de trabalho, sendo melhores do que elas, o tal do Tiffany do vôlei. Então, a minha pergunta é, eu sendo um técnico de vôlei, contratando um time de vôlei, óbvio, optaria por contratar somente vários Tiffany's, né? Perguntar para a senhora, como que eu pago o salário, masculino ou feminino?
Boa! Então, né? Então, e agora? Mas essa pergunta, ela foi muito boa a piada, é muito bom a gente pensar nisso, mas ela levanta dois debates aqui que eu acho interessantes e que são bem atuais. O primeiro deles, que é sobre os jogadores trans, e o segundo, que geralmente aparece essa vitimização, né? As mulheres ganham menos, um claro exemplo é a Marta ganhar menos do que o Neymar. Óbvio, porque os dois são jogadores de futebol. Então, eles tinham que ganhar a mesma coisa. Daqui a pouco, elas vão pedir para o Bolsonaro assinar uma lei que a Marta ganhe a mesma coisa do que o Neymar. Qual é o problema que acontece aí? O futebol feminino é chato. A realidade é essa. É chato. Eu sou professora de educação, agora eu posso falar. Eu sou professora de educação física, porque sempre eles entram no meu vídeo, né? Como eles não conseguem rebater os meus argumentos, eles rebatem, essa daí é só uma professora de educação física, sendo que eu sou especialista padrão MEC, eu tenho até um diploma de especialista. Mas, especialista em educação, eu sou aquela que, né, que obviamente o G1 não me chama, mas eu poderia ser chamado, porque eu tenho o diploma do MEC, tá lá meu nome, que eu sou especialista. Mas, então, no meu espaço de fala de educação física, é óbvio que o homem, como ele tem mais testosterona, isso fica muito evidente num jogo de futebol. Olha um jogo de futebol masculino, a velocidade, a agilidade, potência, tudo, né? É uma coisa doida, é muito rápido, muita agilidade. Nunca, com todo o feminismo do mundo, com o que for, não adianta. Pode injetar o quanta testosterona quiser. Uma mulher nunca vai atingir aquele rendimento. Tanto que eles colocaram a seleção profissional de futebol brasileiro para jogar contra o time juvenil da Austrália e tomou 12-0. Então, futebol feminino é chato. É chato, tá? Aqui no Brasil, onde é o país do futebol, a gente está acostumado. Se vai para os Estados Unidos, o pessoal gosta de assistir o futebol feminino. Mas, normalmente, assim, o grosso do mundo não gosta de assistir o futebol feminino, eles gostam de assistir o futebol masculino, o que ocasiona que o futebol masculino gera muito dinheiro. Quantas pessoas pagam o ingresso para ir lá olhar o Neymar? Quantas pessoas compram a camiseta do Neymar? Qual que vende mais, a camiseta do Neymar ou a camiseta da Marta? O que dá mais dinheiro, o Neymar ou a Marta? Qual que ganha mais? É porque ela é mulher? Não. Porque se a gente sair desse campo do futebol, Neymar e Marta, e se a gente comparar o modelo homem, nem sei o nome, um modelo homem com a Gisele Bündchen, a Gisele Bündchen ganha mais. Porque são diferentes. Ai, mas porque a sociedade construiu? Não! É porque as mulheres sempre tiveram essa característica admirada por serem bonitas. E elas não precisam fazer nada, só precisam nascer mulher e se cuidar. Não é questão de padrão estético e tal. Não, as mulheres só precisam nascer mulher e se cuidar, serem femininas, e os homens vão admirar isso. Porque os homens não conseguem conceber um mundo só de homens, que é o sonho da feminista, né? A feminista quer um mundo só de mulheres. Tem o filme das Amazonas e a Mulher Maravilha. Os homens, eles nunca pensaram em um mundo... Eles nunca. Tu fala assim, imagina se só tivesse... Deus me livre, só homem no mundo. Que horror! Não, jamais. Eles não pensam isso. E se a gente for pensar pelo lado da opressão... Os homens sempre foram mais fortes, é evidente, eles são mais fortes, sempre foram. Eles eram os donos do dinheiro, porque eles, teoricamente, né? Eles eram os donos do dinheiro, porque eles trabalham, eles oprimiam as mulheres. Por que eles trabalhavam? Eles podiam escravizar as mulheres, obrigar elas a trabalhar por eles, obrigar elas a satisfazer todas as necessidades deles, e porque eles amam as mulheres. Amam as mulheres. E as mulheres não sabem o poder que elas têm na mão. E não estou falando aqui só de relacionamento ou de interesse, que é um segredo. Quando eu tenho um problema no banco,
Eu preciso resolver um problema no banco. Eu boto um vestido. Eu passo batom, perfume, doce. E eu chego com um sorriso. Boa tarde. Ah, eu tô com um problema, moço. A senhora quer um café, uma água? Nós vamos sentar aqui. Traz o fulano lá. Agora nós vamos resolver. Ela tá... Se tu começar a chorar, eu estou com uma dívida. Meu marido me deixou. Eles vão fazer tudo o que tiver ao alcance deles para resolver os teus problemas. E é isso que as feministas detestam. Elas detestam o poder que as mulheres têm. E, infelizmente, muitas mulheres, por não perceber este poder que elas têm, elas acabam caindo nessa falácia do feminismo e se revoltando porque os homens não fazem isso para elas, porque elas são chatas, elas são feias, ficam enchendo o saco, entendeu? Elas dizem que os homens mandam porque a sutileza toda... É claro que eles mandam. Uhum. Sim. Eles mandam, eu concordo, eu deixo. Vocês entenderam, né? E outra coisa é essa história de jogadores trans. Gente, isso é tão absurdo. Isso é tão absurdo. Inclusive, na aula de educação física, na escola, eu tinha muito problema, porque eu não posso separar meninos de menina. Inclusive, na escola mesmo, antigamente era separado, né? E sabia que eles fizeram um estudo e descobriram que na Inglaterra ainda existe essa prática e que os alunos dessas escolas separadas por sexo, porque quem tem gênero são objetos, nós somos seres humanos e temos sexo, né? A mesa, a cadeira, mulher, sexo feminino. Na Inglaterra, essas escolas que são separadas por gênero, os alunos costumam ter um desempenho melhor. E não é questão aqui de machismo. Lembra lá na primeira luta, de colocar todo mundo igual? Mas, além dos interesses serem diferentes, a maneira como as mulheres e os homens aprendem são diferentes. As mulheres gostam mais de trabalhar em grupo, os homens gostam mais de trabalhar individualmente. As mulheres gostam de ambientes com mais barulho, os homens preferem ambientes silenciosos. E, por incrível que pareça, eu sou uma mulher que prefiro trabalhar sozinha. Então, não estou dizendo que todas as mulheres do mundo são assim, mas observa-se esse fenômeno que não é uma construção social. Ele é um fenômeno biológico. Só que isso é a realidade. De novo, o que os revolucionários, as feministas, os socialistas, etc., eles detestam a realidade e eles querem mudar a natureza humana. E, de novo, a gente vai cair naquela história da ordem estabelecida das coisas, chegando ao absurdo de colocar um homem para jogar com uma mulher. E de ter pessoas lá na Jovem Pan, eu vi um programa, eles defendendo, não, mas acontece que mediu o hormônio e que não sei... Gente, não precisa medir nada. Não precisa medir nada. A pessoa foi criada durante toda a adolescência ali com aquele pico hormonal de testosterona, aí, de repente, ela corta a testosterona, ela vai se tornar uma mulher? Não, ela vai se tornar um homem fraco. É diferente. E, ainda assim, um homem fraco é infinitamente superior em força a uma mulher. É claro que é. Então, no MMA, gente... No MMA, teve mulher que quebrou braço, que quebrou... É covardia. É covardia. Hã? A mulher era um caminhoneiro. Então... E esses dias eu ouvi, e está tão arraigado, eu ouvi uma menina que ela é liberal, libertária, não me lembro, ela dizer que ela não... porque tinha duas meninas, tá? Uma conservadora e uma liberal, e elas estavam falando contra o feminismo, mas a conservadora falou assim, não, eu não quero direitos iguais, eu quero continuar com os meus privilégios por ser mulher, por exemplo. Quando eu pego um ônibus, eu desço uma parada antes... Porque de noite onde eu moro é perigoso, então o motorista do ônibus é aquela história, né? Ai, eu posso ser assaltada. Não, claro, nós vamos parar o ônibus aqui. Eu fico olhando a senhora até entrar em casa, não, me passa o WhatsApp depois. Né? Bem assim. Então, e ela dizendo que ela queria continuar com esse privilégio. E a outra dizendo assim, eu acho isso errado, a gente tem que ter direitos iguais.
Não, a gente não tem que ter direitos iguais, nós não temos que ser iguais, nós somos diferentes, complementares. E por razões óbvias, as mulheres têm que ser protegidas pelos homens, porque se depender da nossa força física, só com porte de arma liberado mesmo. Não tem como. Então, no esporte, isso fica muito evidente, não tem como negar, e mesmo assim eles tentam negar. Né? É a histeria coletiva que a gente vive. A gente não pode tocar em certos assuntos, a gente não pode dizer certas palavras, não pode dizer o que é normal, e muitas vezes as pessoas entendem normal e comum como sinônimos. Mas, enfim, o importante é que vocês conversem com as pessoas. Ontem teve gente que viu essa conversa aí que eu estou falando para vocês. Tá? Não tentem ter razão e nem confrontar. Tentem compreender. Tá, tem casos, né? Tá, vocês estão entendendo. Ali o idiota útil, que é o que a gente pode converter. Tentem entender como é que essa pessoa pensa, como é que ela chegou nessa conclusão, e deem razão, porque vai ter algumas coisas no discurso dessa pessoa que ela vai estar certa. Ó, tu tem razão nesse ponto, eu também acho. Mas já pensou nisso? Tentem abordar as pessoas, como a gente está falando sobre guerra cultural, quando vocês forem falar sobre isso que eu falei aqui com vocês na palestra, tentem. Eu comecei com vocês fazendo perguntas, né? Mas e será que antigamente as escravas, então, elas trabalhavam, né? Elas eram mais privilegiadas do que... Entendeu? Façam perguntas, façam de João sem braço, assim, entendeu? Aquela coisa inocente, mas vão plantando a sementinha ali, que depois essa sementinha vai dar fruto. Se a gente chegar toda vez combatendo, tá andando com short, é piranha mesmo, é não sei o quê, tem que ser assim, não vai dar certo. Então, a gente tem que ser mais esperto, contornar algumas batalhas, a gente tem que lutar. E sempre que vocês quiserem, né, estou à disposição, tenho o meu e-mail aí, eu respondo na medida do possível, e vamos esperar que as coisas melhorem e que esse câncer do feminismo seja extirpado da nossa sociedade.